E se você conhecesse o seu pastor dizendo: Deus te abençoe, meu irmão, que a bênção e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, ou talvez seja bem-vindo, meu amigo, à casa do Senhor, e de repente você visse esse mesmo pastor dizendo: o que você vai beber hoje, meu irmão? Vai um gole de cachaça aí? É o que está acontecendo em Joinville, meus amigos. Para vocês entenderem, quem lembra desse camarada aqui, ó, esse pastor, apóstolo, homem de Deus, até fizeram o Of the King, the Power, do falso profeta. Antes era no altar, agora é sacrificar no bar. Ah, Zaio, mas ele está curtindo o momento com a sua... O momento de lazer? Não, meus amigos, o bar é dele. A transição é rápida, quase que cinematográfica. Do púlpito de ungido ao balcão de um bar, do Deus te abençoe, como eu falei, para o que você vai beber hoje, meu amigo? E antes que você fale alguma coisa aí, aqui não se trata de moralismo barato, tá? Mas de coerência, ética, responsabilidade com as pessoas que doaram dinheiro. Por quê? Você já vai entender. Deixa o seu like, seu comentário embaixo que é importante. E bora entender o que está acontecendo com o apóstolo Ailton Novaes da igreja Imagem e Semelhança, da ex-igreja, né? Imagem e Semelhança de Joinville. Vai sair, espírito maligno! Pois bem, de uma igreja chamada Imagem e Semelhança, dando aquela ideia, né? Semelhança a Deus, a Cristo. Agora há um bar chamado Bar do Zeca. Pasmem vocês, é exatamente isso, Bar do Zeca. O apóstolo Ailton Novaes, até então líder dessa igreja Imagem e Semelhança, está protagonizando agora um dos episódios mais constrangedores, principalmente para os fiéis, né, ex-fiéis, aqueles que acreditavam nele até então. Após ser flagrado com a amante e denunciado através dos próprios membros da própria igreja, foi levado à justiça, e inclusive tem um processo acontecendo. Ele resolveu fechar o templo, tentou reabrir em outro espaço, conforme fizemos os vídeos aqui mostrando, porém até então aparentemente sem sucesso, e agora aparece oficialmente, meus amigos, como dono de um pub, de um bar, chamado Bar do Zeca, com música ao vivo, bebidas, ambiente noturno. E para você que não acredita, está aqui as provas, inclusive, né, o CNPJ está no nome dele, como sócio administrador com capital do bar aberto de R$100 mil. Da onde essa grana? Se a vida toda até então foi com igreja, isso aqui é dízimo do povo, meus amigos. E ele aparece em 2026 com esse bar. Lembrando que a data da abertura, da fundação desse bar, foi agora, o mês passado, dia 17/12/2025. E começou bombando em Joinville com música ao vivo, convidados especiais. E as redes sociais estão bombando também, cara. Inclusive com um perfil no Instagram, já com 4 mil seguidores. E o pagode, o sertanejo pegando, e o povo bebendo, enchendo a cara, e o pastor atendendo o povo, cara. Dá pra acreditar, meu amigo, que de imagem e semelhança o negócio se tornou Bar do Zeca. E segundo relatos dos próprios ex-membros, alguns até questionando, sobre partes dos utensílios da cozinha da igreja que ele carregou, e ninguém sabe para onde foi, que inclusive, né, os membros entraram com processo pedindo os bens da igreja. Mas esses utensílios da cozinha foi parar onde? Porque simplesmente desapareceu após o fechamento do templo. E agora aparece um bar funcionando? Você entendeu, cara, o porquê que o povo está questionando isso? Afinal, era uma igreja grande, né, de porte grande, com uma estrutura ampla, materiais adquiridos ao longo do tempo aí, som, utensílios da cozinha e tantas outras coisas, iluminação, tudo com recursos vindo de dízimos e ofertas. Agora o líder aparece, surge, né, com um bar estruturado, todo equipado, funcionários trabalhando. É coincidência isso? Deixa nos comentários aí, por favor. Talvez você ache coincidência, né? Mas é uma coincidência que leva a gente a levantar a sobrancelha assim e ficar meio que acreditando que é milagre.
ou recursos vindo de outras fontes. Mas o cara foi o tempo todo, a vida toda, até então, pastor, meus amigos. E não deu satisfação dos bens da igreja ainda. Está na justiça. O povo requerendo isso. E eu jamais estou aqui querendo firmar uma ideia de apropriação indevida. Porque a pergunta é clara, né? Bens que sumiram, foram carregados, destinados, ninguém sabe para onde, e de repente o líder aparece, dono de um bar, e o bar funcionando a todo vapor. E prestações de contas, que é o mínimo esperado, transparência, explicação pública, nada. E aí deixa, né, espaço para você, para os membros ficarem pensando e questionando muita coisa que infelizmente ele próprio está deixando no ar. E eu deixo uma pergunta que, na verdade, escancara, né, diante do que a gente está vendo aí, uma pergunta que muitas vezes não é feita e outros que fazem essa pergunta têm medo de expor. Essa liderança dele, o tempo todo que ele viveu em cima de um púlpito, era sobre fé mesmo? Ou era sobre faturamento somente? A igreja era uma empresa onde se vendia fé. Que ficou claro isso, porque não levou a sério, né? Era sobre transformação de vidas ou sobre arrecadação contínua? Porque quando a fé acaba, mas o arrependimento continua, só muda o produto. No caso de vender fé, ganhar dinheiro através da fé, agora ganha dinheiro através de bebidas, diversão noturna. Antes era milagre, agora se tornou o quê? Música ao vivo, regada por bebidas alcoólicas. Antes era unção, agora é chopp artesanal. A Amistel, né? Eu vi a propaganda do bar ali com a Amistel. Ou seja, o modelo do negócio segue firme, só trocando o rótulo. A essência desse cara nunca foi o que ele aparentou em cima de um púlpito. Lamento decepcionar muita gente que estimava esse cara como homem de Deus, mas essa é a verdade. Até porque tem muitos ex-membros relatando frustração, vergonha, sensação de traição, revolta, não apenas pelo escândalo sexual ao qual ele foi flagrado, que já seria grave por si só, mas pelo que veio depois disso tudo, que é a impressão clara que o projeto nunca foi espiritual, meus amigos, era empresarial. A igreja fechou, o líder caiu, mas o empreendedor ressurgiu. Agora sem cruz, sem Bíblia, sem altar, sem microfone na mão, mas com uma caixa de registradora funcionando, bebida que sai, dinheiro que entra. E esse caso, para você que não entendeu, talvez eu não queira enxergar, não expõe somente o nome de uma igreja, o nome de um líder, expõe um sistema. É o sistema religioso onde os templos funcionam como startup da fé, líderes operando como um verdadeiro CEOs espirituais e os fiéis viram clientes emocionados, fragilizados e pessoas emocionadas e fragilizadas colocar a mão no bolso é a coisa mais fácil. Ou seja, você mesmo, né, tira emocionadamente e coloca na conta da igreja, na conta do pastor. No caso dele aqui com esse bar, o público muda, mas o objetivo permanece o mesmo, que é faturar. E eu digo para vocês uma coisa, mais uma vez, cara, não se afirma um crime aqui, mas o que tem, está cometendo crime? Não, cara. Mas estamos aqui apontando um padrão para você entender. É um padrão que precisa ser discutido, precisa ser exposto e principalmente questionado pelos fiéis. Porque enquanto algumas pessoas entram nas igrejas buscando, no tipo de igreja dessa aí, buscando cura emocional, um sentido, dignidade, algumas entram também procurando um único só objetivo: montar uma estrutura, levantar um capital e quando tudo ruir, eu abro outro negócio com o mesmo caixa, só que sem a Bíblia aberta, sem o versículo sendo citado. No fim das contas, acaba ficando a pergunta que incomoda muita gente. Se o chamado desse cara era tão divino, por que terminou num bar? Se ele era tão ungido, tão divino nas suas palavras, por que encerrou vendendo cachaça? E se a missão dele era salvar almas, conforme ele falava nas suas mensagens,
Por que que o legado virou um cardápio, né? Vendendo hambúrguer, porções e o foco bebida e diversão na noite. Porque talvez, nesse caso aqui, a fé nunca tenha sido o produto. Talvez a fé tenha sido só o marketing. E ele arrecadou tanto que quis, tanto que viveu na promiscuidade ao ponto de ser descoberto, denunciado, desmascarado dentro da sua própria igreja, um mega templo em Joinville. Eu encerro por aqui, meus amigos, mas eu digo uma coisa para vocês. Abra o olho com tudo, com todo o santarrão, com tudo que você enxerga de santidade numa pessoa. Abra o olho, porque nem tudo que se aparenta para você como santo é santo. Nem tudo que você enxerga, a intenção é aquela. Às vezes a intenção é só fazer o pé de meia e quando tudo der errado, ele tem uma válvula de escape, né? Vamos vender cachaça no caso dele. Vai sair, espírito maligno! Esse aí, por exemplo, né? Primeiro veio o escândalo moral, depois veio o escândalo, né, do encerramento da igreja, não dando satisfação para ninguém, e em seguida a tentativa frustrada de manter um discurso religioso num bar, no outro espaço, também sem sucesso, e por fim a inauguração de um pub, um bar. Tudo muito rápido, tudo muito desesperador. E para você que acha que é uma crise espiritual que ele está passando, para mim não aparenta não, cara. Encerro dizendo exatamente isso. Aparenta qualquer outra coisa, menos crise espiritual e sim mais uma troca, né, de CNPJ. De negociar a fé, agora vamos negociar. Eu acredito que vai se dar bem, porque ali dá para ver que ele está sendo ele de verdade. Porque antes era uma hipocrisia estampada nas próprias palavras, só não enxergava quem não queria. Mas enfim, precisou tudo isso para muita gente abrir os olhos e entender que nem tudo que se diz homem de Deus é homem de Deus. Nem tudo que se diz uma família preocupada em abençoar a sua vida, preocupada com a sua família, de levar você a ter um encontro com Deus, é realmente preocupação. A preocupação maior era financeiro. E ele conseguiu tirar muito dinheiro em Joinville. E agora vemos aí ele abrindo mais um negócio, dessa vez vendendo diversão, né? Vamos resumir nessa palavra, na noite em Joinville. Ou seja, um bar. Deixe seu comentário embaixo, que é importante, o seu joinha ajuda muito. Se não é inscrito do canal, se inscreve, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.